Você sabe o que o ECA garante para a criança ou adolescente? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante os direitos de educação, esporte, lazer e cultura, que são pilares essenciais para a formação de uma boa sociedade. Esses direitos são pilares para a formação de um futuro melhor, como também são essenciais para a promoção de uma sociedade igualitária, inclusiva e com bem-estar. Exatamente. O ECA foi instituído para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, estabelecendo claramente que esses direitos são fundamentais para o desenvolvimento integral desses jovens. Neste documentário, a gente vai explorar como o acesso a esses direitos, previsto pelo ECA, pode transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. A educação é um direito para todos. Todos nós devemos ter o mínimo de aprendizagem para que juntos tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Na Constituição Federal de 1988 diz que nós temos esses direitos. Vejamos quais são eles. No artigo 205, a educação deve visar ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. No artigo 206, define os princípios, como a igualdade de acesso gratuito ao ensino público, que é muito importante, a valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática do ensino. A educação é um dos principais instrumentos para a transformação social, trazendo benefícios como a promoção da cidadania e da participação social, a redução da desigualdade e o combate da pobreza, o desenvolvimento econômico e inovação, o fortalecimento e a democracia da justiça social, os desafios da elevação e o direito da educação. Olá, boa tarde. Eu sou Tatiane Caires. Eu sou professora da Rede Estadual Mineira, professora da Sala de Recursos. E eu sou mestranda da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública. E fui convidada para responder algumas perguntas pelas alunas do Instituto Federal, do segundo ano já de agropecuária. Então, a primeira pergunta é para falar sobre o direito da educação, se ele está assegurado na legislação, mas ainda tem desigualdades. Quais são os principais obstáculos para uma educação de qualidade e acessível a todos? Realmente, o direito à educação, ele é assegurado, ele é garantia, né? Ele é garantia da Constituição Federal e das legislações como a LDB. Mas, na prática, a gente sabe que são muitos obstáculos enfrentados, principalmente relacionados à desigualdade socioeconômica. Tem muita disparidade no Brasil, porque o Brasil é muito grande. A falta de investimentos adequados e acessibilidade e inclusão, que é a minha área de estudo. Tem as legislações que garantem o acesso a todos, mas a gente sabe que existir uma legislação não é garantia de que ela seja aplicada. Então, assim, existe a legislação que a educação seja inclusiva, mas na prática ela é inclusiva, então carecem ainda muitas adaptações físicas, recursos especializados, a formação adequada dos profissionais. E além do que as escolas enfrentam muito ainda é a evasão escolar, principalmente no ensino médio. Então, as escolas de ensino médio hoje estão esvaziadas. A gente encontra muita evasão escolar, principalmente no ensino médio. A segunda pergunta: como que a educação pode dialogar melhor com outras áreas, esporte, cultura e lazer, para formar cidadãos mais completos? A integração da educação com esporte, cultura e lazer, ela amplia várias oportunidades para o aprendizado. Seria um aprendizado mais holístico, né? Envolvendo toda a composição do estudante, do ser humano. Então, a escola precisa promover eventos interdisciplinares, culturais, parceria com instituições locais, trazer o estudante para a escola, trazer a comunidade escolar,
fazer com que a comunidade escolar se sinta envolvida com a educação. A educação que seja parte da família, né? Seja parte da comunidade. E assim, a gente acredita que fazendo parte do social do aluno, a gente consiga formar cidadãos mais participativos e críticos. A pergunta de número 3 é ótima. Como você avalia a valorização dos profissionais da educação no Brasil? Como eu avalio? Eu avalio que ainda há um grande desafio, como os salários baixos. A gente encontra os salários ainda em vários estados do Brasil, como em Minas Gerais, o salário é pago abaixo do piso nacional. Então, assim, lamentavelmente, a gente passa por essa situação. Condições precárias de trabalho a gente encontra ainda no Brasil. E a falta de reconhecimento social, que é o mais triste, né? A sociedade, infelizmente, não reconhece, não dá o devido valor do que é um professor em sala de aula. Apesar de ela ser uma profissão essencial para o desenvolvimento do país, na prática, existem muitos educadores que não recebem ainda o devido respeito, o reconhecimento, o suporte necessário para receber o papel com excelência. Bem, para finalizar, eu quero pontuar aqui um assunto bem importante que eu já falei, que é a minha área de debate, inclusive é o meu tema, né, da dissertação, que é sobre a inclusão. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que todos têm direito, né, o Estado tem que garantir que todos estudem, que ninguém fique sem estudar. Mas na prática o que a gente sabe é que ainda tem muito que melhorar, né? Principalmente no que diz respeito à inclusão. Todos têm direito a estudar, todos têm direito a frequentar a escola, mas será que todos estão estudando, todos estão incluídos? Todos estão realmente participando? As famílias estão envolvidas na educação dos filhos? Nenhum filho, nenhum aluno está sendo negligenciado, quase que um trava-língua essa palavra, não é? No artigo 55, por exemplo, já é um recado completo para os pais. O artigo 55 fala assim: eles são obrigados a matricular e a acompanhar o estudo dos filhos. Não é opcional. E nem sempre é assim. Eu também trabalho na secretaria da escola. Eu percebo que muitos pais, eles vêm matricular, mas quem acompanha a matrícula, a vida escolar do filho, é o avô, é o tio, às vezes um outro responsável. Então, é isso. Eu espero que tenham passado o recado. E o estatuto, ele aponta o caminho certo. Mas a realidade é o seguinte: ainda precisa acompanhar a lei. O desafio é transformar, garantir que essas ações sejam concretizadas dentro das nossas escolas. Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço. O direito ao esporte é um princípio fundamental em diversas legislações, tanto internacionais quanto nacionais, que garante às pessoas, principalmente aos adolescentes e às crianças, o direito a práticas esportivas como um direito social e humano. Ele está diretamente ligado à saúde, à educação, à inclusão social e ao lazer. No Brasil, ela está prevista na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 217, que estabelece que é dever do Estado fomentar práticas esportivas não formais e formais como um direito a cada cidadão. E também o esporte ele tem que ser garantido tanto no âmbito educacional quanto como um meio de lazer. Na Lei Pelé também, a gente tem que no Brasil ele deve ser regulamentado a direitos aos atletas, aos clubes e às entidades esportivas.
O direito ao lazer é um direito fundamental e associado às normas internacionais e nacionais. Vejamos que na Constituição Federal de 1988 diz que toda a sociedade tem direito ao lazer, incluindo pelos esses artigos. O artigo 6º inclui o lazer como um trabalho social, ao lado da educação, saúde, trabalho, moradia e segurança. No artigo 217, determina que o Estado deve fomentar práticas esportivas formais e informais para todos os adolescentes, não deixando de lado também o Instituto do Idoso, que assegura o direito dos idosos para todos, incentivando as atividades físicas e culturais para eles. Apesar de ser um direito fundamental para todos, muitas pessoas enfrentam dificuldades para acessá-lo, devido geralmente à falta de estrutura nas praças, nos parques, nos centros culturais, às vezes ou é inexistente ou tem essas dificuldades. Na jornada do trabalho também excessiva, onde as pessoas não têm tempo para fazer esse tipo de atividade e limitando o acesso das pessoas de baixa renda e com as opções de lazer. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Moura, sou psicóloga e neuropsicóloga e fui convidada a falar um pouquinho sobre o lazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e também de parabenizar por terem aberto espaço para falar de um tema tão importante, que é o lazer. Numa sociedade em que a cobrança, da produtividade, de ser útil, de trabalho, é tão grande, o lazer acaba ficando negligenciado. É como é que eu vou estimular atividades de lazer e de descanso, sendo que eu preciso ser útil? Eu preciso produzir muito, eu preciso atender às demandas capitalistas. Então, às vezes, o lazer, ele vem até como crime, As pessoas têm descansado hoje em dia de consciência pesada. Eu tenho recebido no meu consultório, diariamente, pessoas que não conseguem descansar, Porque é uma rotina tão agitada, robotizada, cansativa, De ter que ser útil, de ter que produzir muito. E onde entra o lazer? Não existe, E isso se torna ainda mais difícil quando a gente percebe que por parte dos órgãos públicos e dos órgãos que deveriam apoiar, estimular, isso não é feito, É colocado como uma atividade secundária, Entra aí como direito, mas não entra como uma necessidade, Então, o lazer, ele tem aparecido como se fosse um privilégio e não como uma necessidade, Então, é importante a gente falar muito sobre isso. É preciso enxergar o lazer, e validar o lazer como atividade que está diretamente relacionada com a saúde mental. Não existe saúde mental sem lazer, sem um tempo ocioso, de descanso, que proporcione a liberação aí de serotonina, de hormônios do bem-estar, E principalmente numa sociedade como a nossa, é preciso compreender que a cobrança, ela coloca o lazer, nessa via da culpa, do que não é tão importante assim, que o principal tem que ser a rotina agitada, E não é por aí. Então, talvez, este contexto em que estamos inseridos, esse cenário seja o principal empecilho, para que o lazer entre como uma atividade efetiva e de direito da população. Infelizmente, algumas cidades carecem, de políticas, de atividades de lazer. Nós vamos aí tomar como base Guanambi, Nós temos alguns espaços, Poderíamos ter mais? Poderia, quem sabe. Mas é importante pensar, pessoal, que ainda que a cidade ofereça, muitas vezes a própria população tem dificuldade de buscar por esses espaços. Porque às vezes a própria população não se permite também estar nesses espaços. Por isso que tem que ser um trabalho de conscientização para as duas partes, É algo que tanto os órgãos públicos, as autoridades precisam trabalhar, investir, proporcionar,
mas também fazer esse trabalho com a população de se permitir, né, não estar alienado ao cenário em que a gente se encontra. Então, penso que se a gente fosse eleger assim, o primeiro passo para ir de encontro com o lazer efetivo, né, com um direito efetivo, eu penso que talvez seja esse trabalho de conscientização, de entender que o lazer não é luxo, o lazer não é privilégio, o lazer não é uma recompensa, né? O lazer é direito, é uma necessidade básica, né? E a gente tem que buscar o lazer assim como busca a saúde, como busca a educação, até porque tá tudo muito junto, né? Não tem como ter saúde se não tiver um lazer, né? Também não tem como ter uma educação de qualidade se também não associa o lazer, o descanso. Então tá tudo muito interligado, misturado, e vejo assim que o primeiro passo tem que ser, né, a conscientização. Até mais! Obrigada! Bom, agora sobre o direito à cultura, vamos abordar algum estudante. Bom dia! Bom dia. Você sabe quais são os direitos à cultura que o ECA te garante? Não, quais são eles? O direito à cultura do Estatuto da Criança e do Adolescente é garantido pelo artigo 31, que assegura às crianças e ao adolescente terem acesso a lazer, educação artística e entre outros. O ECA ele vai enfatizar a importância de prover políticas públicas para que elas possam participar de atividades culturais, valorizando a diversidade cultural do Brasil, e assim o Instituto busca garantir oportunidades para o desenvolvimento integral dos jovens por meio da cultura. Boa tarde, hoje estamos aqui com Solange Alves, conselheira tutelar da cidade de Iuiú, e hoje ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o direito das crianças e do adolescente, sobre a cultura, educação, lazer e ao esporte. Solange, como o conselho atua para defender esse direito das crianças e do adolescente, e conta um pouquinho para a gente sobre alguns desses casos que você recebe lá no conselho. Então, primeiramente, o órgão do Conselho Tutelar, ele é um órgão jurisdicional, autônomo, certo? Ele não depende de prefeitura, do município, porém, ele atua de forma assim, que a pessoa tem que fazer a denúncia, né? Tem que ir até o conselho denunciar casos que acontecem, como o aluno está com evasão escolar. A gente procura a família para que a família seja orientada a mandar ou até a matricular seu filho na escola. Inclusive, a demanda aqui no município é bem grande, relacionada à questão de evasão escolar, porque tem muitos adolescentes que eles não querem mais, né, não estão muito preocupados com o futuro e acaba que evadindo, não querendo ir mais para a escola, não tendo estímulo, né? E aí, quando a gente fica sabendo que a escola, provavelmente, geralmente, na maioria dos casos, é a escola mesmo que entra em contato com o conselho, com o órgão, e a gente vai até as pessoas, orientam e chama esses alunos para retornarem à escola, pergunta qual é a dificuldade, conversa tudo direitinho para poder entender, né, o que está acontecendo. Em relação ao esporte, lazer e à cultura, o nosso município ainda tem um pouquinho de dificuldade nessa área, mas não é algo que está fora do alcance. Só deveria ter mais incentivos, né, para que esses jovens saíssem mais da rua, participassem mais desses momentos, porque são momentos muito bons que, além de praticar o esporte, né, o lazer também é algo muito importante, muito interessante para cada um de nós. Quem é que não gosta, né, de curtir um pouquinho, de distrair a mente? Porém, tem que ser coisas que deve ter o projeto em andamento. Investimentos para mudar essa realidade e transformar esses jovens, né, para que eles sejam mais atuantes na sociedade, para que eles
conheçam a realidade de todos os assuntos, né? E é isso. Muito obrigada aí, Solange, pela sua entrevista aqui. Por nada. Chegamos ao final deste documentário e podemos concluir que o direito à educação, ao esporte, ao lazer e à cultura são pilares indispensáveis para uma sociedade mais justa e inclusiva, conforme garantido pelo ECA. Vimos ao longo dessa jornada como o acesso a esses direitos assegurados pelo ECA não apenas transformam vidas, mas também fortalece comunidades e constrói um futuro mais igualitário. A educação, o esporte, o lazer e a cultura não são apenas direitos fundamentais, mas instrumentos poderosos para promover o desenvolvimento humano e social.